Muito bem, nós vamos seguindo o nosso estudo que nós estamos fazendo na carta que Paulo escreve a Tito. Agradecendo a você que tem nos acompanhado aqui no canal, pedir a você que faça a sua inscrição, clique em inscrito aí, deixe seu joinha, seu comentário, o que está achando desses estudos, é importante para nós o seu retorno. Nós vamos seguindo aqui falando um pouquinho sobre os atributos dos presbíteros, os pastores que apacentam o rebanho. A partir do versículo 9, o apóstolo Paulo vai tratando isso aqui com muito detalhe e nós precisamos passar aqui, não é? E pensar um pouquinho, visto que nós estamos fazendo um estudo detalhado de toda a carta e esse assunto não pode ser negligenciado, embora diga respeito à liderança. Os atributos dos presbíteros. O Novo Testamento detalha com grande precisão a função dos presbíteros. Não? O presbítero ele deve pastorear a igreja do Senhor. Atos 20, 28 fala, 1 Timóteo 3 e 5, 1 Pedro 5 e 2. O presbítero deve proteger a igreja tanto de ataques externos quanto dos ataques internos. O presbítero também ele deve dirigir e governar a igreja servindo de exemplo, segundo Tessalonicenses 5,12, 1 Timóteo 5,17, entre outros. O presbítero deve pregar a palavra, ensinar a sã doutrina, refutar aqueles que contradizem. O presbítero ele deve orientar a igreja nas questões doutrinárias e éticas. Atos 15, versos 5, 6. O presbítero ele deve viver de tal forma que sua vida seja um exemplo para todo o rebanho. O presbítero ele deve corrigir com espírito de brandura aqueles que são surpreendidos em alguma falta. Gálatas 6 e 1 fala. O presbítero deve velar também pela alma daqueles que lhe são confiados, sabendo que prestará conta desse pastoreio ao Supremo Pastor. Hebreus 13, 9. O presbítero também deve exercer o ministério da oração, especialmente em relação àqueles que estão enfermos, aqueles que passam por dificuldades, por lutas, enfim. O retrato que o apóstolo Paulo traça do presbítero, ele pode ser emoldurado pela irrepreensibilidade, ou seja, ele deve ser irrepreensível. O presbítero ou o bispo, como já estudamos no nosso vídeo anterior, ele deve ser irrepreensível. John Stott, ele corretamente diz que ele não deve ser achado falha, sabe? Não deve ser achado brechas. E é interessante também observar aqui que a palavra empregada é a palavra anencletos, que significa sem culpa, não passível de acusação, e não a palavra anomos, que significa sem mácula. Por quê? Porque o presbítero não é uma pessoa perfeita, mas o presbítero não pode deixar brechas abertas na sua vida, no seu escudo moral. Seu ofício é público, a reputação pública ela precisa ser inquestionável. Ele deve ter uma doutrina pura e uma vida pura. Então, essa descrição que Paulo faz, ele traz com algumas riquezas de detalhes. Ele traz aqui: o presbítero precisa ser irrepreensível como líder da sua família. Ele deve ser, no versículo 6, ele deve ser irrepreensível como marido. Ele precisa ter uma conduta conjugal de forma íntegra. Ele precisa ser marido fiel à sua esposa, não pode ser um adúltero, um polígamo. Ele deve ser irrepreensível como pai. No versículo 6 ainda fala. Ou seja, o presbítero precisa ser o sacerdote do seu lar, precisa ser um líder espiritual da sua família. Ele deve mostrar o caminho do Senhor primeiro para os seus filhos, orientar os seus filhos. Embora que a decisão da conversão, da salvação, ela seja individual, mas o presbítero tem que mostrar para os filhos o caminho que eles devem seguir. O presbítero também precisa ser irrepreensível como dispenseiro de Deus. E ele começa a dizer, a partir do versículo 7 e 28, abordando esse assunto em duas perspectivas. Primeiro ele fala negativamente, depois positivamente. Ele começa dizendo: o presbítero deve ser conhecido pelo que ele não é. No versículo 7, antes de falar das virtudes, ele fala o que ele não deve ser. E Paulo vai elencando aqui: o presbítero não deve ser arrogante, ou soberbo, né? Trata-se de uma pessoa que
fica exaltando a si mesmo, que só se preocupa consigo, olha para os outros com desprezo. O presbítero não pode ter essa característica de não considerar os direitos, os sentimentos das outras pessoas. O presbítero também não deve ser irracível. Irracível, Paulo fala da ira. Interessante que a Bíblia não classifica a ira em si como pecado. O que ela condena é aquele homem engenhoso, esquentado, de estopim curto, que ira com facilidade, fica remoendo a ira por muito tempo, deixa aquela ira no peito guardada. Isso, o presbítero não pode ter essa característica e Paulo deixa isso claro. Também Paulo destaca que o presbítero não deve ser dado ao vinho, né? Não está falando aqui de uma abstinência total, não está falando que você não pode tomar vinho, mas está falando que você deve fazer isso com temperança e moderação. Ele está falando na questão do controle, do autocontrole, para não perder a sobriedade. E aí Paulo vai destacando essa questão aqui também. O presbítero, também Paulo ainda fala que ele não deve ser violento. Ao falar isso, ele está falando de pessoa, tanto a violência tanto verbal quanto física, que deixa o amor e vai recorrer à violência. Também o presbítero não pode ser cobiçoso, torpe ganância, pessoa, isso nós já estudamos, né, que utiliza a sua liderança para ganhar dinheiro e faça o que for necessário para ganhar dinheiro. Pessoa gananciosa, você sabe, não é? Ela faz tudo para ganhar, então os fins justificam os meios. E o presbítero não pode ter essa característica. O presbítero deve ser conhecido pelo que ele é e pelo que ele faz. Também, no versículo 8, Paulo começa falando isso, ele vai listando uma série de virtudes que devem caracterizar a vida do presbítero como dispenseiro de Deus. E ele vai falando algumas relações aqui, interessante ver que ele separa em 3, falando em relação a si mesmo, depois em relação às igrejas e em relação às outras pessoas. Começa dizendo que o presbítero deve ser hospitaleiro. A hospitalidade é uma marca dos filhos de Deus e o presbítero precisa ter o coração, o bolso, a casa aberto, não só para os irmãos, mas também para os de fora. O presbítero precisa ser uma pessoa de coração aberto, de bolso aberto e de casa aberta. A hospitalidade é um distintivo do povo de Deus. E Paulo diz, né? Pedro, aliás, 1 Pedro 4,9, sede mutuamente hospitaleiros e fazeis sem murmuração. O presbítero, Paulo ainda diz que deve ser amigo do bem, né? Significa ser amante, amigo do bem, pessoa boa, né? Pessoa que age, né? Que pratica as boas ações, pessoa que precisa enxergar e ver o que existe de melhor nas pessoas, se alegrar com as pessoas. Não é só chorar com os que choram, mas também se alegrar com os que se alegram. O presbítero deve ser sóbrio, né? Ou seja, alguém que tem domínio completo sobre seus desejos, suas paixões. Paulo ainda diz que o presbítero deve ser justo, o homem que concede a Deus e aos homens o que lhe é devido, não usa 2 pesos, 2 balanças, que não faz acepção de pessoas e nem tolera preconceitos, ou seja, ele é justo no falar e no agir. Paulo ainda diz que o presbítero deve ser piedoso, é alguém o homem que reverencia a decência fundamental da sua vida. Ser piedoso, precisa lembrar, olha irmãos, Deus não usa grandes talentos, mas Deus usa homens piedosos. O Senhor procura homens, pessoas que têm disposição, não é pessoas extremamente talentosas, que muita gente você conhece tem muito talento, mas não tem piedade nenhuma. O presbítero deve ter domínio próprio, isso aí nós já estudamos, dono de si, né, que tem autocontrole. O presbítero ele precisa ser irrepreensível como mestre da palavra. Aqui ele já vai falando em relação ao ministério, ao ensino da palavra. O presbítero precisa ser um homem íntegro em relação à família, com o próximo e com as escrituras, ou seja, aquele obreiro aprovado, manejar bem a palavra, mostrar fidelidade doutrinária, apegado à fiel palavra, doutrina. Não pode ser um neófito, e Paulo fala isso em 1 Timóteo 3:6. Ele deve ser um mestre na palavra, precisa estudar a palavra, edificar a igreja pela sã doutrina, rejeitar os falsos mestres, aqueles que estão espalhando aquelas doutrinas perniciosas, né? O presbítero tem que demonstrar capacidade de ensino,
ele precisa também demonstrar habilidade na apologética, não é? Para confrontar os falsos ensinos. E Paulo levanta então essa lista de características do presbítero. Isso é algo muito sério. O presbítero precisa ser uma pessoa que marque, como eu disse aqui, e Paulo destaca, que a sua vida seja marcada pela irrepreensibilidade. Que o Senhor abençoe a liderança das igrejas, que o Senhor levante homens capazes de testemunhar para a glória dele, como fiéis dispenseiros, daquilo que o Senhor confiou. O Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.